A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje trago para vocês um livro muito interessante, de uma leitura que nós acabamos de executar esses dias e que é muito interessante. É este livro que chama Enigmas da Vida de João Batista, de Ariel Álvares Valdez. Esse livro é bem interessante mesmo, o conteúdo dele me chamou muita atenção. Eu vou abrir logo para vocês verem aqui o tipo de tema que existe dentro desse livro. Aqui ele vai falar como foi a infância de João Batista, e alguns dos temas estão aqui, ó. O autor ele coloca vários títulos e vai andando por esses títulos, desvendando a vida de João Batista. Depois vem o título Por que pregou no deserto. João Batista era na verdade um essênio? Como os essênios tratavam João Batista? Quem eram os essênios? A Bíblia não diz muito claramente, mas a história nos conta que João Batista fez parte de um grupo chamado essênios, que inclusive foram essas pessoas que produziram os manuscritos que foram achados na caverna de Quirã, que são o que hoje nós temos chamada Bíblia, os seus originais, ou pelo menos escrituras que foram copiadas há muito tempo atrás, mas são as cópias mais recentes que nós temos, as mais verdadeiras que nós temos nos dias de hoje, que são os livros da Bíblia. Aqui nós vamos ver o título para quem inventou o batismo. João Batista anuncia a chegada do fim do mundo. Por que comia gafanhotos e mel silvestre? João Batista foi precursor de Jesus. João Batista batizou Jesus. João Batista foi mestre de Jesus. Então quer dizer, dá para notar que são vários títulos: como ele morreu, onde foi decapitado, quem foi a bailarina que mandou que não degolasse. Então é um livro bastante curioso, de fácil leitura, ele é muito gostoso de ler, então são poucas páginas, muito rápido. Você que adquirir esse livro vai terminar ele com muita facilidade. Uma leitura bastante interessante e curiosa. Então, só para a gente confirmar alguns dados aqui, vai falar da sua infância, se ele era realmente essênio, como que era a família dele, onde ele morava, quem era a sua família, como ele foi parar no deserto. Já fez essa pergunta já? Como que João Batista ele foi parar no deserto? Aqui eu tenho algumas anotações que eu fiz questão de anotar nos textos, que este daqui vai para a estante, porque os textos que trazem curiosidades aqui é muito interessante mesmo. Tem muitas questões interessantes no quesito que, por exemplo, quando João Batista ele foi batizar Jesus, e quando ele fazia isso, ele perguntava para todas as pessoas se elas confessavam seus pecados para o batismo. E Jesus foi batizado, e era um ritual de João Batista. E fica a pergunta, será que João Batista ele perguntou para Jesus se ele se arrependia dos seus pecados? E aqui nesse livro vai nos contar o porquê que João Batista fez essa pergunta e porquê acredita-se que Jesus ele respondeu essa pergunta. Então é algo bem interessante mesmo. Falando novamente dos essênios, vai contar da sua história, pontos históricos, e no final ele vai falar de Salomé. Você sabia que a menina que pediu a cabeça de João Batista se chamava Salomé? E nós temos dados para comprovar isso? E aqui nesse livro vai falar sobre Salomé, sobre a sua mãe, um pouco de sua história, falando de João Batista. Então, aqui fica a dica. São mais ou menos 130 páginas de um livro bastante interessante que vai falar da vida de João Batista, para você que quer entender mais sobre a vida desse profeta que preparou o caminho de Jesus no deserto. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus em nome de Jesus.